Salve, salve, torcedor Alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre, trazendo as últimas notícias do nosso Verdão. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do G4, falando muito da chegada aí do Emiliano Martins. Rapaziada, grande contratação do nosso Verdão e eles vão trazer um pouquinho mais do futebol que ele apresenta. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo aí, rapaziada. Trio pintou reforço, hein? Agora é oficial, o Palmeiras anunciou oficialmente Emiliano Martínez, volante da seleção do Uruguai, até o final de 2029. Olha lá o Twitter do Palmeiras. Tá assinado, o uruguaio Emiliano Martínez é o novo meio-campista do #maior campeão do Brasil. Daí ele tá até meio verde ali na arte, porque está contratado pelo Palmeiras. Meu caro Celso, você estava falando aqui no intervalo que você ficou estudando, inclusive, atuações dele no Midland. Me propus a assistir 5 jogos dele, 2 jogos pela Europa League, nível de enfrentamento um pouco mais alto contra Porto e Frankfurt. É um jogador ele jogando no campeonato dinamarquês é um jogador completamente diferente, é um primeiro volante de fato. A característica que mais me chamou a atenção é um jogador que protege muito bem a bola, se vale muito dos seus 1,85, tem uma estatura ok, mas é um primeiro volante que protege muito bem a bola, de poucos toques na bola, não é um cara que a gente vai ver pegando lá de trás e conduzindo, gerando apoio perto da grande área, nada disso. Ele é muito mais um jogador de poucos toques que vai distribuir o jogo. Algo que me preocupou assistindo às partidas é a transição defensiva, que se você for parar para pensar no contexto do Palmeiras, é algo que o primeiro volante precisa ter, porque o Palmeiras normalmente é quem ataca os seus adversários, então ele não é um primeiro volante pegador como é o Aníbal. Acho que traz uma diferença, uma opção para o Abel Ferreira dentro do elenco de um camisa 5 diferente. Acho que hoje, indiscutivelmente, o Aníbal Moreno é o titular. O contexto da Dinamarca, a gente está falando de um campeonato que não tem nem 20 times, se não me engano são 12 ou 15 times dentro do campeonato dinamarquês, então é um contexto, né, como a gente estava falando aqui, do físico, obviamente muito menos exigido. Uma característica dele em jogos da Europa League que você não vê em jogos, por exemplo, da Dinamarca, a gente sempre tem que colocar em contexto porque o cara tem muito espaço para jogar na Dinamarca, algo que ele não vai ter aqui, não tinha na Europa League. Ele tenta aqueles passes longos, aquelas coisas, estava até falando, né, ele parece um jogador elegantérrimo no campeonato dinamarquês, e contra o Porto ele foi um jogador absolutamente regular nessa partida, nesse contexto que eu vi, tá no radar do Bielsa. Acho uma opção interessante, não é um player, né, que chega assim, como a Leila prometeu, ou pelo menos sugeriu que o Palmeiras faria como fez com o Paulinho, mas acho que é um jogador que dá uma opção interessante. A torcida está bem chateada, obviamente, por conta das especulações de Andreas Pereira, do próprio Vilhaçante, mas a gente tem que colocar, de novo, contexto. Ele é um camisa 5, não é um camisa 8, então acho que o Palmeiras ainda pode sonhar com esses outros jogadores que chegam para a posição de segundo volante. Agora, até uma questão interessante que o Vessone me perguntou, são 9 estrangeiros no elenco do Palmeiras. Em tese, ele chega para substituir o Eduardo Atuesta, que pediu essa chance de jogar o Campeonato Paulista para o Abel. O Abel concedeu essa chance a ele, mas, de novo, aquela coisa que a gente fala, né? É um outro contexto. Lá na MLS ele tem muito espaço, ele é esse jogador elegante. Aqui no Brasil, a gente já teve a mostragem de uma temporada inteira, até mais, de que o Atuesta não é jogador para o Palmeiras. Então quem joga do lado dele, quem jogava do lado dele lá na Dinamarca, Vessa? O Charles, né? Hoje no Corinthians os dois jogavam lado a lado ali. Achei até uma foto dos dois numa partida. E aí você que é dono de clube, aí tem um bom centroavante, se prepare, que o Palmeiras tem mais vintão agora para gastar, né? Porque não precisou gastar no Andrés Pereira, guardou e vai usar para tentar um centroavante agora, talvez um zagueiro, porque eu imagino que não tenha custado se um pouquinho, mas nada perto de... Não se falam em valores ainda, até pelo menos até onde eu sei não se falam em valores, mas a gente imagina algo ali em torno dos seus 6 milhões, alguma coisa. Eu acho, olha, até o Charles veio por 1,6 só. Então eu acho que a Dinamarca certamente tem um dinheiro guardado agora para focar em outra posição, né? Agora, o que me causa curioso para mim, queria ouvir vocês, é que o Palmeiras passa a vida falando em centroavante. O Abel fala, eu quero um centroavante, não sei o quê, eu quero não sei o quê e tal. Aí ele circula e contrata volante, vai atrás do Claudinho e tal. Ele vai cercando outras posições, abastecendo outras posições que talvez não sejam prioridade.
Então, se você for elencar nas prateleiras, prioridade 1, centroavante, sim, eu não vou discordar de você. Agora, o Palmeiras não está só para, na minha opinião, o Celso pode corrigir se eu estiver errado, para 2025 pensando no goleador do time, porque o Rony não vai mais atuar e tal. O Palmeiras está reformulando discretamente o seu time. Então, a gente estava falando, né, da questão do Zé Rafael. Para mim, é mais um indício de que o Zé Rafael dificilmente vai ser aproveitado nessas circunstâncias. Então, né, saiu o Gabriel Menino. Estou pegando jogadores do setor. Né? Então, o Palmeiras acha que aos poucos, e não é só contratar o centralmente titular, e a idade do Martins, essas outras circunstâncias de outros jogadores que estão vindo, me levam a crer que o Abel, aos poucos, está reformulando o elenco do Palmeiras, dando mais vigor. Né? E o Zé Rafael, muito tempo, foi sinônimo de vigor. O ano passado, ele já não foi mais sinônimo de vigor. Então, eu não acho... Se o torcedor ficar pensando só, não adianta vir ninguém, tem que vir um 9 bom, como disse o Vessor, não vai ser um problema de dinheiro. Tem dinheiro para o 9 bom. E acho que é um reforço que pode ajudar, sim, nesse processo de reformulação. Assim, o Corinthians contratou o Charles. A gente acabou de comparar as equipes lá de São Paulo e Corinthians. O Charles estava titular naquele jogo contra o São Paulo. Contratou quantos jogadores mais para o meio de campo? O Corinthians tem 2 jogadores de posição no meio de campo. O Palmeiras não tem 2 jogadores de posição no meio de campo. O Corinthians joga 3 no meio e tem mais de 6. Quanto você falou que tem? 8. 8. 8 volantes. Né? É uma temporada longa. O cara vai ser útil, cara. O que você ia falar, Celso? Não, acho que a questão camisa 9 ela é bastante peculiar, porque ter um camisa 9 te dá a possibilidade de armar o time do Palmeiras de diferentes formas. A gente fala sobre o Paulinho, né? Muita gente bate na tecla de que o Paulinho chega para ser o 9, inclusive foi uma informação veiculada, se não me engano, pela imprensa, passada pela diretoria para a imprensa, para vender a ilusão de que o Paulinho é um camisa 9. O Paulinho, ele pode ser um camisa 9. Ele nunca foi pouco exposto a essa função no Galo. Ele jogava com uma dupla, ele e o Hulk, né? O arco e a flecha, a hora ele era a flecha, a hora ele era o arco, mas ele não é um camisa 9 de fato. E, assim, imaginando um Paulinho que hoje pode exercer a mesma função que ele exercia no Galo, saindo da esquerda para dentro, sendo esse cara mais agudo, ter um centroavante te dá a possibilidade de um determinado jogo, talvez você jogar com o Paulinho nessa função de 9, entre aspas, o fato de você ter um centroavante, ela te abre uma gama de possibilidades que hoje o Palmeiras não tem. Hoje o Palmeiras não tem um 9 de área. O Flaco Lopes não é esse jogador, porque o próprio Abel já entendeu isso, falou na coletiva. O Thales é um garoto, ele sim fez os seus gols, ele fez um gol muito interessante contra o Santos, acho que um gesto técnico lindo, né? Um direcionamento da bola, um cabeceio, mas assim, ainda é um jogador muito cru, e a gente está falando de um Paulinho que volta em abril, por exemplo, né? Ou que volte no final de março, para se adaptar a uma nova função, se readaptar depois da lesão para jogar um Super Mundial no meio do ano. E aí eu tô um pouco com o que você falou, o Tironi, porque a gente está falando de um time que tem dinheiro, que se reforça, mas não ataca o principal problema. Não tem um 9 no mercado? Será que não tem um 9 no mercado? Desde que o Palmeiras está, de fato, procurando um 9, o Botafogo, por exemplo, achou um que está hoje na seleção brasileira, que é o Igor Jesus. É um 9, uma sumidade na camisa 9? Não é, mas é um jogador desse que o Palmeiras precisa. Um jogador como o Caleri, por exemplo. Um jogador que dê a possibilidade para o Abel jogar com outros tipos, uma outra... Não formação, mas um outro estilo. O Júnior Santos um foi que pro vai Galo. segurar 2, 3 zagueiros, 2, 3 defensores para liberar outros caras. Hoje o Palmeiras só sabe jogar com um 9 que seja móvel, porque senão o Palmeiras fica muito previsível. Eu acho que é dar uma possibilidade para um treinador que já te entregou muito e que está te pedindo um jogador. Ele está te pedindo um camisa 9. Não é tão simples, né? Mas você consegue, nesse aspecto, eu concordo plenamente, decifrar... É difícil, porque a gente vai ter que falar em algum nome, né? Mas decifrar a característica desse jogador especificamente, que tipo de jogador... Por exemplo, eu não vou... já foi descartado o interesse do Palmeiras por esse jogo, mas o Vitor Roque, um centroavante dessa característica, não um centroavante tão alto de jogo que o Flaco tem, Que tipo de centroavante? Eu entendo, o Vitor Roque não me agrada pessoalmente. Ano passado, o Palmeiras foi o time que mais... Existe a expectativa, né? A expectativa de gols, é uma métrica que o pessoal está usando bastante agora. O Palmeiras, em aproveitamento com base na expectativa de gols, o Palmeiras só foi melhor do que o Atlético Goianiense, que foi o pior time do Campeonato Brasileiro, com uma sobra gigantesca. O Palmeiras cria muito e converte muito pouco, e essa métrica mostra isso.
Eu entendo o Vitor Roque, mas eu gostaria de um 9 goleador justamente para as chances que o Palmeiras criar, ele poder... Claro, se ele não tiver é futebol, 3, vai fazer exata, uma pelo menos, exato, fazer 2, mas ele pode, guarda uma. exatamente. Ou então, eu imagino hoje, talvez, não tem um 9 no mercado que você olha e fala, quero gastar os 20 milhões que o Vessone falou. Beleza, traga um 9 tampão. Certo. Um cara que, para você testar, para você dar essa variação tática na mão do Abel Ferreira, para ver se ele de fato vai conseguir jogar. Quando a gente olha para os movimentos de mercado, eu paro para pensar, talvez o Abel esteja tentando reeditar aquele Palmeiras da Libertadores que fez tanto sucesso, que era com o Rony atacando o espaço, sendo esse camisa 9 imóvel, que esse seria o Paulinho. Certo. Só que, de novo, você vai chegar no Mundial completamente despreparado. Talvez, teve até um rapaz que jogou o Mundial agora, o Rondon, que é um venezuelano, que foi um dos maiores artilheiros do ano passado, jogou no Newcastle, perfeito. É um cara que tem uma rodagem, tá no futebol mexicano, o futebol mexicano tá pagando muito. Sabe fazer gol. É isso, eu acho que o Palmeiras precisa testar um centroavante. Mas ele é muito velho, ele sai dentro da gama de jogadores que o Palmeiras normalmente vai atrás? Ok. Mas e se você colocar um 9 e ele for o seu fazedor de gol? Um cara que não vai participar, não vai pressionar, não vai jogar taticamente, não vai agregar, mas ele vai fazer justamente o que o Palmeiras não consegue fazer. Essa seria a minha escolha. Nessa conversa, também não tem um fato de que um jogador que não seja uma figura que as pessoas conheçam possa provocar o mesmo impacto da contratação. Entendeu? Porque o centroavante, como eu falei ontem, falo outro dia, o Palmeiras tentou todo tipo. Tem o Rony improvisado lá atrás, antes do Abel, tinha o Borja, que não deu certo, Luiz Adriano, Navarro, um monte de caras. Navarro, né, aquele que foi pro Fortaleza. É ele o nome dele? Esqueci. Tem um que estava emprestado pro Boca também. Merentiel, o Flaco Lopes mesmo. A gente tem, daqui a pouco a gente vai mostrar uma tela sobre esses caras, mas não tem um pouco disso também? Tem, tá claro isso. Né? As pessoas falam, trouxe aqui o centroavante do Midland, faz gol, tal, o cara aqui ele arrebenta, tal, o cara que é fazedor de gol. Talvez isso não cole com a torcida. O Grêmio, por exemplo, foi pegar o Bright White, né? Ex-Barcelona, tal, deu essa chamuscada por aí. Isso. Por exemplo, entendeu? O mercado é muito Por exemplo, tem coisa... É meio aleatório, mas foi lá atrás. O cara e entregou os gols aí e tal. Eu acho que o Palmeiras está entrando nessa. Se o volante o Inter pegou o Ener Valencia, por exemplo. Se o volante, que é uma posição que as pessoas dão menos atenção, foi cornetado que veio, você imagina pro centroavante, que é o sonho. Então... Essa é uma questão. Mas é por isso que tem que ser um jogador que chegue para vestir a camisa. E não para você expor um Thales, por exemplo. Pedro Raul, isso eu vou buscar. Não ocupa a vaga de estrangeiro, não precisa ir Venezuela, México, não precisa gastar 20, 5 a 6 está resolvido. Vem na minha, Leila. Por enquanto, temos o Palmeiras tem o Thales. Vamos ver o desempenho do Thales nos primeiros jogos da temporada. Tá aí, ó o mapinha de calor dele ali. O Thales, informações do SofaScore, ele tem 3 jogos e 2 como titular, tem 2 jogos e 2 gols. A gente fica falando aqui do Rian Francisco, não, porque o Rian Francisco é um fenômeno e tal. O cara, 2 jogos do principal, 2 gols. 96 minutos para participar de um gol, 4 finalizações, 2 no gol, 2 passes decisivos, 4 bolas recuperadas, 4 duelos aéreos ganhos. E aí, Celso, vou com você de novo, porque é um pouco isso que eu estou falando, né? Ele parece um bom jogador. Você mesmo falou, gesto técnico, tal, perfeito, só que é muito jovem. E ele não tem o nome, ele não é o Cristiano Ronaldo, entendeu? Então, ele é como se ele tivesse que ficar se provando todo jogo. Ele vai ter que fazer um gol por jogo, pelo menos no Campeonato Paulista, para a galera falar, acho que tal pode ser esse cara. Exato, e eu acho que você pode acabar expondo um garoto que é bom de bola. Eu acho que ele tem as suas qualidades. Quando o Abel mesmo já falou a respeito da responsabilidade de ser um camisa 9 no Palmeiras. E a gente viu, o Borja, por exemplo, que você citou, o Borja hoje no River Plate, ele é um cara consolidado no River Plate. Hoje ele joga no River Plate. E no Palmeiras não daria certo nunca, né? A torcida não queria ver ele nem pintado de ouro. Então, assim, eu acho que você pode acabar expondo um garoto que não é um fora de série como são os outros que passaram. Perfeito. E, assim, uma coisa é você expor o Endrick. O Endrick, ele tem essa personalidade, ele quer. Ele gosta, o que ele fez agora no jogo do Real Madrid na Copa do Rei, se não me engano, né, contra o Celta, é um negócio de quem gosta, de quem é esse tipo de jogador. O Thales não me parece ser, o que não é demérito nenhum. Agora, se você coloca um cara um pouco mais experiente,
e solta o Tales ali para brigar por posição, para tentar encontrar seu espaço, você vai acabar potencializando ainda mais esse garoto que tem um início de campeonato paulista muito interessante, fez um gol agora contra o Santos, mas, por exemplo, é engraçado como o gol muda tudo pro centroavante, né? Se você for lembrar, o gol sofrido pelo Palmeiras contra o Santos foi um desvio, que ele bateu com a bola na mão, e 10 minutos antes ele perde um gol dentro da pequena área, que eu vi um cruzamento na linha de fundo, ele perde um gol sem goleiro, praticamente ele pega embaixo da bola, a bola sobe. É isso, se termina se o jogo termina sem o gol do Tales, e aí óbvio a gente vai entrar no si, né? Mas talvez ele já estaria sem prestígio com a torcida, o prestígio que ele tem hoje. Então não tem por que você expor esse garoto e talvez desvalorizar e perder um moleque que pode ser bom. Contrate um centroavante que chegue para fazer os gols. A situação do Tales me faz lembrar em 95, Palmeiras da Parmalat, dinheiro, um monte de jogador, não sei quem tava. Manchete do outro dia. Magrão faz 3. Sim, o Palmeiras tem o Magrão. E aí 3-1, 3 gols dele. Então essa coisa, ele era. Contra o Corinthians, ele era patinho feio e tal. E no final, naquele dia pelo menos, ele foi a manchete e tal. Me parece a situação do Tales. Não estou comparando os jogadores. O patinho feio que daqui a pouco pode ajudar a resolver um jogo grande e tal. Acontece esse tipo de coisa. Magrão, hein? Lembra dele? Juliano Tadeu Aranda, o nome dele. Juliano Tadeu Aranda, o Magrão. Ele era cria do Palmeiras, a base do Palmeiras era assim... Opa, tem conta-gota, né? Um Amaral depois. Agora, é aquilo... Pelo que o Celso falou, vai um pouco de acordo com o que eu não precisaria ser, até porque não dá para ser o Cristiano Ronaldo. Um fazedor de gols com lastro. Por isso eu dei exemplo assim, o que o Cano foi para o Fluminense, o que o Verratti para o Vasco, certo? O Bright White para o Grêmio. Mas esses caras construíram as coisas, certo? Hã? Esses caras construíram isso. E quando eles chegaram no Fluminense e no Vasco, o Vasco não estava desesperado por ter um centroavante espetacular. O cara veio e começou a fazer gol. Ele estava desesperado para permanecer na primeira divisão, uma coisa assim. Isso, é como se o Palmeiras estivesse contratando, não teria espaço para um cara desses. Um cara que a gente não sabe como é. Ninguém sabia de jeito como era o Verratti ou o Cano, né? Até os caras começaram a chegar aqui e fazer o gol. Então, eu acho que esse é o O Tirone está dizendo, você tem seus carros na garagem, mas você sai para comprar, você quer o carro porque você já tem alguns carros. Você vai lá, olha, quer gastar mais. Isso explica um pouco por que não insistir com o Tales. Claro, tem as coisas do cara ser jovem e tal, mas é porque aquilo que o Palmeiras quer não é um cara assim. Ele quer um cara que ele tenha certeza que vai chegar e vai fazer um monte de gol. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias. Cara, e essa contratação do Emiliano, né, claro, mas o foco é que o Palmeiras precisa de um 9 e a maior discussão é essa. Acabou que o programa se iniciou falando do Martins, da chegada dele, mas a necessidade maior é de um 9. Eu acho que, assim, eu concordo plenamente com eles sobre a situação do Tales, porque ele é muito novo e pode, às vezes, queimar um cara. Se chegar num jogo mais pesado, talvez, e ele não corresponder ou sentir a pressão, eu acho que o Tales tem tudo para arrebentar, para ser um dos melhores artilheiros do Palmeiras. Mas eu acho que ele não deveria ser, vamos dizer assim, o único. A responsabilidade toda em cima dele. É pela idade e a carcaça que ele não tem. Então, a gente segue aí, né, cara, essa novela, né, mais uma novela do nosso Palmeiras de contratar um atacante. Quem será o camisa 9? Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Abel vai deixar o Paulinho para ser esse atacante móvel? Ou o Palmeiras vai conseguir contratar um atacante para preencher essa lacuna? Deixa aí nos comentários o que você acha. Para você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Muito importante você deixar o like para você ajudar o canal a chegar para muitos mais palmeirenses. E o sininho, quando você ativa, você não perde nenhuma notícia que a gente trouxer aqui para vocês no seu canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.